Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Passando por aqui para deixar o nosso devocional de hoje, segunda-feira. Quero ler um texto com os irmãos que encontra-se no Salmo de número 119, no primeiro verso, que diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Nós estamos começando a primeira semana desses devocionais que fazem parte do mês da família na nossa igreja. E essa primeira semana nós vamos falar sobre observar princípios que nos fazem vencer. Nós, durante todo o mês de julho, nós trataremos dessa temática, Minha Casa, Vencendo Gigantes. E nós queremos começar essa primeira semana falando sobre esses princípios que nos fazem vencer. E hoje eu quero começar a falar sobre essa lei, esses princípios, essa verdade que deve regir a nossa vida. Bem-aventurados aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Nós temos algumas considerações a fazer a respeito desse salmo. Primeiro, que ele é um dos maiores salmos de toda a Bíblia. E uma curiosidade é que a maior parte desse salmo ela é reservada para enaltecer a palavra de Deus, a lei do Senhor. E apenas 7 versículos desse salmo não falam diretamente a respeito da lei do Senhor. Todo o resto é dedicado de alguma forma a enaltecer, exaltar a lei de Deus. Andar na lei de Deus significa nós andarmos de maneira protegida do pecado. Não há uma outra forma de nós vencermos o pecado e os efeitos do pecado a não ser pela palavra de Deus. Lembre-se que no Éden, quando Eva foi tentada, ela cedeu à tentação porque a serpente primeiro colocou em dúvida o seu coração em relação à lei de Deus, aquilo que Deus havia estabelecido. E assim também com Adão. Andar na lei de Deus, então, é a única maneira de nós andarmos de maneira protegida do pecado. Não há como você proteger a sua vida, a sua família, seu ministério, a não ser debaixo da lei do Senhor. Eu estou cada dia mais convencido e tenho pensado muito sobre isso. A única maneira de nós sermos de fato guardados, abençoados por Deus, livrados por Ele, é nós estarmos no caminho da sua palavra. Não há um outro meio para que Deus venha nos guardar, para que Deus venha nos livrar, se nós não estivermos andando em obediência à sua palavra, andando em concordância com aquilo que Ele diz para nós. Charles Spurgeon diz o seguinte: esse primeiro versículo do Salmo 119, ele não é apenas um prefácio para todo o Salmo, ou seja, uma grande introdução que vem pela frente, mas ele também pode ser considerado o texto ou o princípio sobre o que trata o resto. Então, o que nós podemos esperar de todo o Salmo 119 é que ele é uma maneira do salmista engrandecer a lei de Deus sob maneira. E aqui eu quero destacar algo. Nós só podemos ser irrepreensíveis no caminho de Deus se nós andarmos na lei do Senhor. Nós não podemos agradar a Deus sem a sua palavra. Nós não podemos engrandecer o nome de Deus sem obedecermos o seu
requisitos, seus parâmetros. A lei do Senhor, ela deve ser observada. Nós devemos observá-la, meditar e cumpri-la, sobretudo. Buscar cumprir aquilo que o Senhor diz em sua palavra. Wiersbe declara o seguinte: ser irrepreensível, segundo a palavra de Deus, não significa ser impecável, mas sim cultivar um coração sincero, íntegro e com verdadeira devoção ao Senhor. E claro, meus irmãos, Deus sabe que nós não conseguiremos ser impecáveis, mas ser irrepreensível significa buscar esta sinceridade, essa integridade e essa devoção verdadeira, sincera à palavra do Senhor e à obediência. Isso significa que nós podemos falhar, muitas vezes, como falhamos, mas se estivermos atentos à palavra do Senhor, se estivermos atentos à sua verdade, de maneira sincera e íntegra, rapidamente buscaremos o arrependimento, rapidamente buscaremos nos submeter novamente debaixo do poderio da vontade de Deus. A felicidade verdadeira, essa bem-aventurança, ser mais do que feliz, ela não está nos banquetes que esse mundo pode nos oferecer, mas ela está, de fato, na obediência da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui 4 questões para que você venha pensar durante o dia de hoje. Primeiro, seu caráter é irrepreensível. Lembrando que ser irrepreensível não significa você não ser ou não pecar, mas significa você submeter-se o mais rápido possível, mesmo quando você peque, submeter-se debaixo da vontade do Senhor e arrepender-se. Segundo, seu caminho, o caminho que você trilha, o caminho que você tem tomado, as direções que você tem tomado na sua vida, são baseados na lei do Senhor. Você tem observado a palavra de Deus a cada decisão. Você tem observado a palavra de Deus para você poder tomar um rumo norte na sua vida. A terceira pergunta é: como está o seu progresso? Como está a sua caminhada nessa trilha dos caminhos do Senhor? Será que a sua caminhada ela é parcial? Será que para algumas coisas você trilha a palavra de Deus e para outras não? Eu quero dizer para você que é muito importante que você não tente trilhar o caminho da palavra de Deus parcialmente, mas que você se esforce em trilhar o caminho da palavra de Deus de maneira incondicional, sem reservas, sem estabelecer paradigmas para que você possa trilhar os caminhos retos do Senhor. Você não deve estabelecer paradigmas. Então avalie o seu processo hoje. Como está o seu processo? Em qual nível da sua caminhada você está? Você é ainda um iniciante? Você é mediano nessa caminhada ou você já está em um nível avançado? Qual o nível? Qual o nível da sua interação com a lei do Senhor? Quanto você conhece a vontade de Deus expressa na sua palavra? O quanto você se aplica em conhecer a vontade de Deus expressa em sua palavra? E a quarta pergunta: qual a proporção da sua felicidade cumprindo aquilo que você já conhece da palavra de Deus? Cumprindo e trilhando os caminhos retos do Senhor, qual a proporção de felicidade? Qual você tem tido prazer, contentamento nessa lei? Você tem tido prazer, contentamento, felicidade
em cumprir a vontade de Deus? E a última pergunta, dentro da quarta pergunta ainda, seria: essa felicidade, ela é permanente ou ela é momentânea? Você sente que às vezes você está vivendo uma felicidade momentânea? Isso significa que talvez você não esteja 100% trilhando ainda esse caminho. Porque aqueles que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor constantemente, eles são bem-aventurados. Eles são felizes, eles têm o seu prazer na lei do Senhor. Eles têm o seu contentamento na lei do Senhor. E isso significa que a sua felicidade, isso significa que o seu contentamento não vem das coisas externas ou do que o mundo pode oferecer, mas vem do contentamento e da suficiência com aquilo que a Escritura nos propõe. Pense sobre isso, sobre essas coisas. Lembre-se, nós estamos falando de família, nós estamos falando de lares transformados para a glória de Deus. Nós estamos falando de lares que vencem gigantes. E nós só poderemos vencer os gigantes da nossa vida trilhando os caminhos retos da palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Forte abraço. Fique com Deus.